Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Na semana passada nós iniciamos a leitura acerca do povo chinês e hoje a continuaremos. Destaca-se do que foi falado anteriormente por Emmanuel que, independente de qual seja a origem do grupo civilizatório, todos eles estão submetidos à orientação e à conduta de Jesus, que é o governante do planeta Terra. Então, Jesus envia os seus representantes dentro de cada grupo para que eles possam expressar a obra de Deus. E foi nesse aspecto que nós terminamos a leitura da semana passada, né? Começamos agora com dois filósofos chineses que servem de base a toda a cultura milenar dessa civilização, que é Confúcio e Lao Tse. Então vamos lá. Emmanuel comentando, né? Confúcio, na qualidade de missionário do Cristo, teve de saturar-se de todas as tradições chinesas, aceitar as circunstâncias imperiosas do meio, de modo a beneficiar o país na medida de suas possibilidades de compreensão. Ele faz ressurgir os ensinamentos de Lao Tse, que fora, por sua vez, um elevado mensageiro do Senhor para as raças amarelas. Suas lições estão cheias do perfume da requintada sabedoria moral. No Canning, que ao que parece aqui é o livro Caminho e da Virtude, né, de Lao Tse, né? Eis aqui uma das suas afirmações que nada ficam a dever aos vossos conhecimentos e exposições do moderno pensamento religioso. Abre aspas. O Senhor dos céus é bom e generoso, e o homem sábio é um pouco de suas manifestações. Na estrada da inspiração, eles caminham juntos, e o sábio lhe recebe as ideias que enchem a vida de alegria e de bens. Esse é o pensamento de Lao Tse, né? No seu livro aqui, como comentamos, Caminho e da Verdade. Aqui Emmanuel trata como Canning, né? Ou o livro, como se vocês forem procurar, é Tao Te Ching, né? Então, Lao Tse, que foi o primeiro enviado, né? Ele viveu entre 604 e 527 a.C., um pouquinho antes de Confúcio. E é dele toda a filosofia que hoje se conhece como taoísmo, que, em última instância, busca a paz absoluta, através de uma vida simples, através da pureza, calma e da unidade. Porque a época era um período de muita turbulência local, né? São grupos que se enfrentavam, apesar de chineses, né? Todos chineses, esses grupos, eles se enfrentavam pela disputa das dinastias, né? Quem comandava a maior região possível. E Lao Tse, nessa época, ele veio justamente trazer essa mensagem, que foi seguida por Confúcio. Confúcio viveu entre 552 e 489, ou seja, um pouco depois, né? E ele estabeleceu uma moral pessoal e uma moral de governo, né? Das relações sociais, da sinceridade, da justiça. É dele também essa valorização da família, dos antepassados, dos idosos, que é só assim, através do respeito a essa unidade familiar, que se obtém uma fortaleza social, né? A base também é a família. Todos eles, né, principalmente Confúcio, ele passa os seus ensinamentos por aforismos. O que são aforismos? São aqueles pensamentos que vêm à mente e se escreve, né,
se fala, sem se preocupar em estabelecer uma hierarquia, uma ordem, um sistema, né? É um pouco diferente do que nós ocidentais estamos acostumados até a filosofia moderna. Ela basicamente era estruturada, né? Tem toda uma hierarquia. Já o aforismo ele dá essa liberdade de se expor aquilo que pensa sem se preocupar em amarrar com algum sistema previamente estabelecido, né? Hoje em dia é muito comum. A partir de Nietzsche, popularizou-se essa forma de filosofar, né? Se bem que também era característica da antiguidade, né? Mas hoje a gente distingue isso claramente por ter passado por um período de estruturação filosófica, né? Continuando, Emmanuel. Lao Tse, de cujos ensinamentos Confúcio fez questão de formar a base dos seus princípios, viveu 6 séculos antes do advento do Senhor, e em face dessa filosofia religiosa avançada e superior, somos obrigados a reconhecer a prodigalidade da misericórdia de Jesus, enviando seus porta-vozes a todos os pontos da terra, com o objetivo de fazer desabrochar no espírito das massas a melhor compreensão do seu evangelho de verdade e de amor, que o mundo, entretanto, ainda não compreendeu, não obstante todos os seus sacrifícios. É importante que, sistematicamente, Emmanuel faz essa referência de que todos os líderes religiosos, filosóficos das diferentes civilizações, eles são representantes de Jesus. E, portanto, não nos convém, né, nem é lícito tentar fazer uma comparação entre eles ao próprio Jesus, né? Eles são enviados, não dá para se comparar, ainda que sua obra seja, as obras dessas figuras sejam extensas, cada um deles é Jesus, né? Jesus, ele é o governante do planeta. Os demais, né, eles são os seus enviados, trazem a sua palavra, mas são emissários, né? E não figuras do mesmo patamar de Jesus. Aí o conceito de nirvana, ou nirvana, então por Emmanuel. Para fundamentar devidamente a nossa opinião relativa à estagnação do espírito chinês, examinemos ainda as suas interessantes e elevadas concepções religiosas. Então, contextualizando, esse livro foi escrito em 1938, antes da Segunda Guerra, e até aquela época, não tenha sido mudado muito, né? Mas havia um isolamento da China em relação ao resto do mundo, né? Esse isolamento cultural, né? Ele presentemente tem outras feições, né? Mas não deixa de ser uma característica que explicitamente ou implicitamente se mantém até o momento, né? Continua Emmanuel. De um modo geral, é o culto dos antepassados o princípio da sua fé. Esse culto cotidiano e perseverante é a base da crença na imortalidade, porquanto de suas manifestações ressaltam as provas diárias da sobrevivência. As relações com o plano invisível constituem um fenômeno comum, associado à existência do indivíduo mais obscuro. A ideia da necessidade de aperfeiçoamento espiritual é latente em todos os corações, mas o desvio inerente à compreensão do nirvana é aí, como em numerosas correntes do budismo, um obstáculo ao progresso geral. Então, a ideia de nirvana, né, daquele paraíso, né, que será atingido através das próprias reencarnações e ao convívio com essa ideia da espiritualidade, de alguma forma, justificou esse isolamento e essa estagnação.
Existem regiões, por exemplo, em que se crê em mais de 2.000 deuses, né? Na própria China, né? E há uma ideia interessante de que esses deuses eles podem participar do seu cotidiano a qualquer instante, sem que você perceba que ele é um deus. Então, portanto, você tem que se relacionar com todos à tua volta de forma respeitosa, né? De forma mansa e justa, porque você pode estar lidando ali com um Deus. É interessante essa ideia, né? E isso faz parte de muitas regiões da China, né? Não dessa China que nós conhecemos no Ocidente atualmente, da produção, do capitalismo de Estado, não é nada disso. É mais nas regiões, que é a grande maioria da China, nas regiões fora das grandes cidades, né? Continua, Emmanuel. O Nirvana, examinado em suas expressões mais profundas, deve ser considerado como a união permanente da alma com Deus, finalidade de todos os caminhos evolutivos. Nunca, porém, como sinônimo de imperturbável quietude ou beatificada realização do não ser. A vida é a harmonia dos movimentos, resultante das trocas incessantes no seio da natureza visível e invisível. Sua manutenção depende da atividade de todos os mundos e de todos os seres. Cada individualidade, na prova como na redenção, como na glória divina, tem uma função definida de trabalho e elevação dos seus próprios valores. Os que aprenderam os bens da vida e quantos ensinam com amor, multiplicam na terra e nos céus os dons infinitos de Deus. Então, Emmanuel aqui coloca que essa ideia de nirvana, de paz, de repouso, de paraíso, não está de acordo com a criação de Deus, né? E ele caracteriza os movimentos, né? A harmonia dos movimentos. Então, o que é movimento, né? Já comentamos isso, é muito importante termos absorvido essa ideia, né? Movimento significa mudança, né? E só há mudança se existem duas coisas diferentes, ou lugares, ou quantidades, né? E aqui, como o universo ele se caracteriza pela diversidade, advinda de uma unicidade, né? Que é Deus, toda a criação em si, ela é diferente, então ela está sempre em movimento, mas é um movimento direcionado a Deus, né? Então, não há nada ocioso no universo, não se busca o repouso, o que se busca é o movimento harmonioso, né? Aquele que é feito dentro de uma ascensão, que contrapõe com a ideia chinesa de nirvana, é nesse aspecto. Para nós, o que se destaca tudo é exatamente transitório, tudo está sempre mudando, tudo é provisório, né? Nada tudo está. É essa ideia, né, que traz a doutrina, né? E alguns pensadores antigos, gregos até, e principalmente na filosofia hindu, né? Que é essa ideia de encarnação, né? Depois desencarne, movimento. Desencarnou, está lá em ação. Depois que desencarnou, o que vai fazer? Vai reencarnar. Então é um processo, né? Não, é a ideia sempre de fluxo, sempre de transformação. Mas transformação sempre cumulativa, para melhor. E aí Emmanuel coloca um comentário sobre a China atual de 1938, né? A falsa interpretação do Nirvana disturbou as elevadas possibilidades criadoras do espírito chinês. Cristalizou-se-lhe as concepções e paralisou-se-lhe a marcha para as grandes conquistas. É certo que essas conquistas não consistem nas metralhadoras e nas bombardas da civilização do Ocidente, cheia de comodidades multifárias, mas aqui me refiro à incompreensão geral acerca da lição sublime do Cristo e dos seus enviados.
A China, como os outros povos do mundo, tem de esmar nesse século passado, os valores obtidos na sua caminhada longa e penosa. Destas palavras, não há inferir que a invasão japonesa, na sua incrível agressividade, esteja tocada de uma sanção divina. O Japão poderá realizar na Grande República todas as conquistas materiais. Usando a psicologia dos conquistadores, poderá melhorar as condições sanitárias do povo, rasgar estradas e multiplicar escolas, mas não amortecerá a energia perseverante do espírito chinês, valoroso e resignado, que poderá até ceder-lhe as próprias rédeas do governo, enchendo-o de fortuna, de suntuosidade e de honrarias, sem desprestígio do seu próprio valor, porquanto a China milenária sabe que os espíritos de rapina embriagam-se facilmente com o vinho de sangue do triunfo, e tão logo o luxo lhes amoleça as fibras da desesperação, todas as vitórias voltam automaticamente à reflexão, ao raciocínio, à cultura e à inteligência. Então, de novo, vamos contextualizar. À época, a China lá isolada, ela foi invadida cruelmente pelos japoneses. Hoje é até estranho imaginarmos a desproporcionalidade, né, pelo menos territorial. Como é que um país como o Japão invadiria o gigante China, né? Mas à época isso ocorreu, né? E foi uma invasão sangrenta, da qual gerou muita animosidade latente até hoje, né? Expulsos depois da Segunda Guerra, né, os japoneses voltaram para sua ilha e a China acabou implantando o comunismo, né? Esse comunismo, que é de base materialista, né, parece ser um paradoxo em relação aos ensinamentos milenares. Mas nós temos que entender que todo esse processo muito profundo, muito doloroso e que se mantém até hoje, é de uma nação que se entende, os habitantes da China se entendem como os grandes colonizadores da Terra, né? Eles se colocam como muito mais como um país enorme do que por uma forma de governo. Eles entendem, até alguns, né, que o comunismo é uma forma de governo atual, mas que a China é muito maior do que isso, já que ela é quem ajudou, para eles mesmos colocando, né, a povoar o próprio planeta, né, de tal forma que todo mundo descende de chinês. Isso é resultado de alguns pensamentos, de inclusive vários que estão aqui no nosso Brasil, né? Essa questão comunista, né, para nós é um problema, porque para nós não, né? Nós não somos chineses, mas tem reflexos, né? São esses valores materialistas, né? Esse capitalismo de Estado, no fim, né? Em que se alijou de alguma forma parte desses valores milenares, né? Quais sejam aí o respeito um pelo outro, o amor, né? O amor pelo próximo. E o Estado como um todo, ele tem que manter o bem comum, né? E isso tem reflexos que isso talvez a gente não consiga avaliar nessa encarnação, né? Continuando o que Emmanuel coloca. O que se faz necessário examinar é o estado de estagnação da alma chinesa nesses últimos séculos, para concluirmos pela sua necessidade imperiosa de comungar no banquete de fraternidade dos outros povos. O que, de alguma forma, com o que nós acabamos de falar desse capitalismo de Estado, ocorreu, né? Todos nós somos clientes, compradores dos produtos chineses por serem mais baratos, né? Então, esse comércio, porque o comércio ele é um primeiro momento de estabelecer uma relação,
né? Um vendedor, ele obviamente ele é um vendedor comum de qualquer loja, né? Ele é uma pessoa que ele é sociável, porque ele tem que conversar com o cliente, ele tem que estabelecer uma relação com o cliente. E não adianta ele ficar com raiva do cliente porque não quis pagar isso ou aquilo, porque senão ele deixa de ser vendedor. Ele tem que ser uma figura simpática, né, para manter a relação. Da mesma forma, um país que exporta como a China exporta, ela tem que estabelecer relações comerciais, né? E sempre, para uma questão de sobrevivência dessa própria relação, tem que, de alguma forma, estabelecer uma simpatia, interesses comuns. Tá? E essa é uma das formas de se, com o passar dos séculos, se atingir essa fraternidade, né? Temos muito mais amigos vendedores, por serem, né, fácil de relacionamento, do que um bibliotecário que fica restrito ao seu intercâmbio entre os livros, que são pessoas, cada livro é uma pessoa também, né? Só que um diálogo mais comedido, né? Muito bem. A edificação do Evangelho. O último trecho de Emmanuel é a respeito disso. É verdade que a palavra direta do Cristo, consubstanciada no seu Evangelho, ainda não chegou até lá de um modo geral, aclarando o caminho de todos os corações, mas um sopro de vida romperá as sombras milenárias que caíram sobre a República Chinesa, onde milhões de almas repousam indevidamente na falsa compreensão do Nirvana e do Absoluto. Mãos valorosas erguerão um monumento evangélico naquele mundo de dolorosas antiguidades. E um novo dia raiará para a grande nação, que se tornou em símbolo de paciência e de perseverança para os outros povos. Esperemos a providência daquele que guarda em suas mãos augustas e misericordiosas a direção do mundo. Bem-aventurados os pacíficos, os aflitos, os humildes. E as suas palavras mansas e carinhosas nos fazem lembrar a China milenária, que, amando a paz, sofre agora o insulto das forças tenebrosas da ambição, da injustiça e da iniquidade. Interessante, né? Hoje, né, 2022, nós podemos analisar a história, né? Então, a época que ele escreveu, os japoneses invadiram, né, promoveram várias atrocidades, e passadas décadas seguintes, né, hoje nós podemos confirmar o que Emmanuel previu, né? Por quê? Porque é fácil prever, né? Porque é a confiança de que Deus é bom e que Jesus faz tudo em nome dele. Então, não há ninguém, individualmente ou coletivamente, que esteja abandonado na criação. Muito pelo contrário, todos nós somos amplamente assistidos de forma a atingirmos o Senhor. Boas tardes, boas noites, até a próxima oportunidade. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e fortaleça em nossa caminhada. O tema que trouxemos hoje é sobre o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. A palavra salvação, colocada por Allan Kardec como título desse capítulo 15, merece uma interpretação adequada ao que queremos demonstrar, pois ela tem um sentido mais psicológico que religioso. Salvar-se não se refere necessariamente a uma ameaça externa, nem tampouco a uma atitude para com o semelhante. Não há ameaça grave nem abismo a que o ser humano esteja ameaçado de cair, muito menos um inimigo contra o qual deva se precaver sob pena de perder a vida.
A salvação compreende a adoção de um estado de consciência que disponibilize a mente para a captação do mundo como ele se apresenta. Isso é, sem os filtros impeditivos das defesas do ego. Salvar-se é predispor-se a viver a vida sentindo suas consequências com maturidade e equilíbrio, quaisquer que sejam elas. Palavras essas da Joana de Ângeles. A salvação diz respeito a uma mudança de atitude psíquica. Trata-se de estabelecer um estado de espírito que possibilite a compreensão das leis de Deus sem os medos e os receios impregnados nos mecanismos de defesa que normalmente o ser humano adota frente à vida e perante aquilo que desconhece. Por outro lado, a afirmação de que fora da caridade não há salvação supõe que não existe outro estado possível. É determinante que se haja daquela forma sem a qual não se alcança o que se pretende. Nesse sentido, a caridade não é tão somente uma atitude externa ou um ato isolado. É também um estado de espírito, uma atitude psíquica, uma predisposição a outra atitude mais elevada. A caridade é um meio, como uma ponte, que nos leva de um lugar a outro, sem os perigos de se cair no abismo. Não se trata de uma atividade externa, como um compromisso social ou uma regra decorrente de um preceito religioso. Pode-se até iniciar-se a compreensão de seu significado pela prática externa, mas isso não garante alcançar seu sentido real. Estar em paz é garantia para o equilíbrio psíquico, para que preserve os acessos abruptos da inconsciência e inibe as obsessões. Nesse estado, o indivíduo entra em contato com os bons espíritos, favorecendo sua motivação para viver. Semelhante estado se alcança com a vivência da caridade. Ela promove o bem-estar psíquico, preparando a mente para vencer as investidas persistentes dos conflitos oriundos das vidas passadas, enraizadas em nosso inconsciente. A fina camada que separa a vida consciente da inconsciente, onde se encontram as experiências esquecidas da atual encarnação e das vidas anteriores, permite a passagem para o aprendizado do espírito, dos complexos afetivos oriundos de antigas situações dolorosas. Essa influência constante do passado sobre o presente é amenizada pelo sentimento de caridade, que age como um filtro, atenuando os efeitos sobre a vida consciente. A ação da caridade sobre o próximo é uma terapia fundamentada no amor, que atinge principalmente àquele que a executa. O comportamento caridoso não é algo espontâneo e natural em muitos de nós. Sê-lo em determinadas circunstâncias ainda nos causa um certo desconforto. E quantas são as desculpas que produzimos para não nos envolvermos com o próximo? É a falta de tempo,
de recursos financeiros, de jeito. Por outro lado, quantas são as situações em que nos cobramos uma atitude de maior solicitude? Quantas são as atenções que dispensamos justamente para abrandar nossas cobranças íntimas? Muitas vezes doamos coisas ou favorecemos criaturas a fim de proporcionar a nós mesmos, temporariamente, uma sensação de bem-estar, de poder íntimo ou de vaidade pessoal. Mas Jesus ensinou que, no ato de oferecimento, o que vale são as motivações e intenções que geram tal comportamento. Temos então o clássico exemplo da oferta da viúva pobre, escrita por Mateus no capítulo 12, versículos de 41 a 44. Ela, ao colocar apenas 2 moedas no gasofilácio, local reservado nos templos às oferendas, diferentemente de outros que lá haviam colocado grandes quantias, fez com que o Cristo pronunciasse as seguintes palavras aos seus discípulos: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Para muitos indivíduos, a caridade consiste basicamente em doar aquilo que não lhes tem mais serventia e utilidade, acreditando que este gesto seja o suficiente para caracterizá-los como pessoas caridosas. Entretanto, a caridade é uma disposição íntima, ativa e dinâmica, que se manifesta das mais variadas formas. Em pensamentos de bondade, em conselhos úteis, em um alimento, recursos na hora certa, em força que reanima. O autêntico comportamento caridoso é aquele que não espera ou exige reconhecimento, gratidão ou qualquer tipo de recompensa. E é justamente esse desapego dos resultados que caracteriza o indivíduo caridoso, pois ele se disponibiliza ao outro pela simples satisfação que isso lhe proporciona. O espírito Caibar Schutel ensina: a caridade pressupõe necessariamente convívio. Afinal, a caridade não é somente destinar verbas às obras filantrópicas, mas sim participar da vida em família, dos problemas dos semelhantes, das dificuldades dos necessitados, abrindo o coração para o mundo. O ser humano vive em comunidade. Portanto, faz parte da caridade a criatura ser integrada ao meio social em que se encontre. Sem dúvida, a doação de alimentos, de roupas, medicamentos e de quantias financeiras são valiosos recursos para os que sofrem e se encontram em dificuldades.
E pelo fato de essas doações serem portadoras de mensagens de socorro, de esperança, de alívio e conforto, muitas pessoas conseguem recuperar a própria dignidade, encontrando assim motivações para continuar acreditando e vivendo. Mas perante os postulados espíritas, podemos afirmar que as doações de natureza material, muito embora importantíssimas em situações variadas, representam tão somente a caridade em suas primeiras manifestações. Com o Espiritismo, a caridade abarca outros aspectos e opções, ampliando suas possibilidades. Vemos na questão 886 do Livro dos Espíritos a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou superiores. Ela nos ordena a indulgência, porque nós mesmos temos necessidade dela. Ser benevolente é ter boa vontade para com os outros, é se deixar guiar pela amabilidade, pela generosidade e solidariedade, pelo interesse para com o bem-estar do outro indistintamente. Joana de Ângeles define a caridade e a benevolência como um sentimento de profundo amor pelo próximo, de compreensão pelos seus atos. A caridade é tão fundamental para o ser humano que ela é uma das leis de Deus para a evolução das criaturas. Não foi sem razão que os espíritos superiores ensinaram que fora da caridade não há salvação. Como salvar-se sem o trabalho construtivo no bem? Como poderíamos evoluir sozinhos, sem o próximo? Os homens precisam uns dos outros para aprenderem juntos, para trocarem afetos, para se auxiliarem mutuamente. Sem a caridade, ocorreria a frieza, a indiferença, enfim, intensificaria as dores e os problemas humanos. Existe um pensamento que diz: as mãos que oferecem flores ficam perfumadas. Assim é a vida. Ela sempre responde com o que fazemos. Praticando o bem, teremos o bem a nosso favor. Amando, teremos o amor ampliado dentro de nós. Desejando a todos uma ótima semana. Muito obrigada.